Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma videoaula sobre biologia, certo? E o título da nossa aula de hoje é material genético. Tá? O que é o material genético? Onde é que as informações do nosso organismo elas estão guardadas? E qual é a importância e quais são as moléculas que formam o nosso material genético? Ou moléculas que carregam o nosso material genético, que carregam essas informações, certo? Então, nós temos duas moléculas que carregam nossas informações, carregam a característica de cor de olho, de cor do cabelo, de tamanho e tudo mais, certo? Que é o DNA, a sigla DNA, que significa ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. De cara, a gente já nota uma diferença aqui na representação do DNA, que ela tem aí uma dupla fita em espiral. Tá? Então vejam que são duas fitas ligadas, uma fita A e uma fita B, ligadas, certo? Por uma força molecular aí que a gente vai ver mais na frente. Enquanto que o RNA ele é formado por uma fita simples. Tá? Não tem essa questão de ser dupla, formando aí sua hélice. Tá? Então, de que é que esse material genético, tanto DNA quanto RNA, ele é formado? Ele é formado por nucleotídeos, tá? Tanto um quanto o outro. Vamos ver aí o que são esses nucleotídeos. Os nucleotídeos, ele é formado, certo? São moléculas formadas por um grupamento fosfato, tá? A base nitrogenada, que é um açúcar, certo? A pentose, na realidade. Então, o fosfato, a pentose, certo? Que é um açúcar aí formada por 5 carbonos, por uma ligação aqui entre 5 carbonos, e a base nitrogenada. Nós temos 5 tipos de bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina, citosina e uracila, certo? A adenina e a guanina estão dentro do grupo das bases nitrogenadas chamadas de purinas, enquanto que timina, citosina e uracila estão dentro do grupo de bases nitrogenadas chamadas de bases pirimidinas. Tá? Qual é a diferença entre esses dois grupos? As bases nitrogenadas purinas são formadas por 2 anéis. Tá vendo? 1, 2. 1, 2. Enquanto que as pirimidinas são formadas por um único anel. Tá? Professor, onde é que eu vou encontrar essas bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas, elas apresentam a seguinte divisão: adenina, guanina, timina e citosina nós encontramos na molécula de DNA, certo? Então, citosina, guanina, adenina e timina. Já na molécula de RNA, nós não temos aqui, ó, a timina. Temos citosina, temos guanina, temos adenina, mas não temos a timina. Temos uma outra base que é a uracila. Tá? Então, nós só encontramos timina no DNA e nós só encontramos uracila no RNA. Tá? Então, outra característica aqui, outra questão, está aqui na pentose. Certo? O que é que vai diferenciar, dizer que o meu DNA é um ácido desoxirribonucleico e que o RNA é um ácido ribonucleico? A estrutura do açúcar, a estrutura da pentose é a mesma. O que diferencia é essa ligação aqui, esse elemento químico aqui, que faz a ligação com um dos carbonos. Quando eu tenho apenas o hidrogênio ligado a um dos carbonos, forma a minha desoxirribose. Tá? Então, a pentose do DNA, que está lá nos nucleotídeos, ela tem um hidrogênio ligado a um dos carbonos. Enquanto que a pentose do RNA, que está lá nos nucleotídeos do RNA, vai ter um OH, certo? Que a gente vai chamar de hidroxila, ligado a um dos carbonos. Na realidade, duas hidroxilas, né?
Enquanto que aqui na desoxirribose só tem uma hidroxila, o outro é só o hidrogênio. Tá? Então, isso é o que vai diferenciar aí, uma das características que vai diferenciar o DNA, ou seja, caracterizá-lo como um ácido desoxirribonucleico, pela presença apenas do hidrogênio, e causar aí, e caracterizar o RNA como um ácido ribonucleico, pela presença da ribose, que seria essa segunda hidroxila. A hidroxila seria aí esse OH. Tá? Então, todos os nucleotídeos, sejam de DNA ou seja de RNA, vão ser formados por fosfato, pentose e base nitrogenada. Base nitrogenada é essa, que vai ser aí, no caso, adenina, como eu falei, adenina, guanina, timina e citosina no DNA. Adenina, timina, citosina e uracila no RNA, certo? Então, falando agora especificamente de moléculas de DNA, da molécula de DNA, os seus nucleotídeos, o fosfato, a pentose, a desoxirribose e a base nitrogenada, esse conjunto é chamado de desoxirribonucleotídeos, certo? Por quê? Porque aqui na pentose, como a gente viu, a gente vai ter a desoxirribose, que é a presença do hidrogênio ligado ao carbono, tá? E não da hidroxila. Como eu falei antes, apresentam como base nitrogenada a adenina, timina, citosina e guanina. Estão formando duas longas cadeias de nucleotídeos formada por uma dupla hélice. Então, eu tenho uma fita unida à outra, certo? E o que é que vai unir? Pontes de hidrogênios vão unir esses nucleotídeos. Nós temos aqui a formação do nucleotídeo, está pequenininho, mas acredito que dê para enxergar o fosfato, a pentose e o nucleotídeo, fosfato, pentose e nucleotídeo. Essas bases nitrogenadas aqui, ligadas por pontos de hidrogênio, elas não estão conectadas aí aleatoriamente, certo? Existe aí uma compatibilidade entre essas bases nitrogenadas para que elas se liguem. E a compatibilidade entre as bases, ela ocorre especificamente sendo a adenina se liga unicamente à timina, certo? Enquanto que a citosina se liga unicamente à guanina. Sempre a gente vai ter GC, guanina, citosina. TA, timina, adenina. AT, timina, adenina. Quer dizer, adenina, timina. Então, sempre vai existir essa correspondência entre as bases. Certo, professor? Existe um bisuzinho aí para a gente conseguir fixar isso na nossa memória, que é a palavra, o nome de dois cantores, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa. Certo? Então, Aguinaldo Timóteo, A de Aguinaldo, T de Timóteo. Então, a adenina se liga à timina. Gal Costa, G de Gal, a guanina, Costa, C de citosina. Então, citosina se ligando sempre com guanina, certo? E como eu falei, essas cadeias, essas fitas aqui de nucleotídeos, elas vão estar aí ligadas por pontes de hidrogênio, certo? Que são ligações aí fortes para a molécula de DNA, ok? Então, o DNA, ele é armazenado no núcleo das nossas células e, como a gente já falou lá no início, ele vai armazenar todas as informações do indivíduo, as informações, as características que o indivíduo tem e que são passadas de geração para geração, que são herdadas. Vocês já viram aí em conteúdos anteriores a divisão celular. A gente viu que a célula ela se divide, seja para produzir gametas, certo? Ou seja, aí para uma regeneração, para uma reposição celular. Só que todas as células do nosso corpo vão apresentar material genético, certo? E para que eu divida essa célula, antes eu preciso duplicar o meu material genético. Porque se eu divido sem uma duplicação, o material genético vai chegar a um ponto que ele vai acabar, certo? Ele vai deixar de existir. Então, antes da divisão celular, é preciso ocorrer a duplicação de material genético para que o material genético, a sua quantidade se mantenha a mesma nas células, certo?
E como é que vai ocorrer essa duplicação de material genético? Certo? Então temos aqui copiando o material genético. O que é que a gente vai precisar para fazer a cópia desse material genético? A princípio, enzimas. Né? Lembra lá do conteúdo anterior também, da videoaula anterior, que falava sobre enzimas como catalisadores, proteínas como catalisadores de reações químicas. Enfim, a enzima também aqui vai ter a proteína de catálise, a função de catálise, na realidade, que vai ter função aí de acelerar o processo de cópia desse DNA. Então, a cópia do DNA, ela vai começar pela DNA polimerase, pela enzima DNA polimerase. O DNA, ele era espiralado, ó, certo? Em uma dupla fita. Essa DNA polimerase, ela vai retirar essa, digamos que, espirilação, vai deixar o DNA retinho, certo? Para que a primase e a helicase, elas venham quebrando a ligação às pontes de hidrogênio que existe entre as bases nitrogenadas, fazendo com que o RNA aqui comece a ser produzido. Como assim, professor? Lembra que o RNA também é uma espécie de material genético, certo? Que apresenta as bases nitrogenadas, mas é uma única fita. Tá? Então, esse RNA iniciador aqui, ele estimula aqui digamos que a duplicação, a produção dessas bases nitrogenadas, dessas proteínas, tá? Para a produção de proteína posteriormente. Essas bases nitrogenadas, elas vão ser produzidas e uma nova molécula de DNA, ela vai ser aí produzida pela ação da DNA polimerase e dessas enzimas aqui que vão quebrando a ligação entre as pontes de hidrogênio, certo? Então, a gente tem aí a questão de deixar o DNA retilíneo, certo? Que é a função da DNA polimerase. E a primase e a helicase, elas vão quebrando as pontes de hidrogênio e vão estimulando a produção de novas bases nitrogenadas para formar uma nova molécula de DNA, uma nova fita de DNA, certo? Para que quando ocorra a divisão celular posteriormente, possa existir DNA suficiente para garantir o passar de características aí de célula a célula, certo? Entendido como é que se forma uma molécula de DNA, entendido como é que o DNA ele é duplicado, a gente vai agora para o RNA. O RNA, como a gente já viu, não possui em sua composição a base nitrogenada timina. Ela vai ser formada aí, vai ser substituída pela uracila. E os seus nucleotídeos vão apresentar a mesma composição: fosfato, ribose, que é uma pentose, e a base nitrogenada. Mas não teremos aqui a base nitrogenada timina, e sim a uracila. E lembra que é uma ribose, porque na cadeia carbônica, ao invés de eu ter apenas um hidrogênio aqui ligado a um dos carbonos, eu tinha uma hidroxila, no caso, duas hidroxilas. Tá? Então, os nucleotídeos do RNA são chamados de ribonucleotídeos e apresentam uma cadeia simples. Então não tem uma dupla hélice aqui formando esse material genético. Professor, então quer dizer que a gente tem DNA e RNA? Sim. E qual é a função do RNA, professor, dentro desse material genético? Ele vai ter função de auxiliar na produção de proteínas, certo? Mas antes disso, tá? Como a gente falou lá de produção, de duplicação de DNA, nós precisamos saber como é que o RNA também é produzido, certo? Então, a gente tem também uma enzima que faz a leitura de uma das fitas de DNA, certo? Que é a RNA polimerase, onde ela vai estimulando a produção das bases nitrogenadas correspondentes aqui, tá? E no final nós vamos ter aí a fita de RNA produzida, tá? Então, falando de produção de RNA, nós vamos aqui comparar
algo que a gente já fez antes, tá? Comparação entre os nucleotídeos de DNA e RNA. E a gente viu que a diferença vai estar aí nessa estrutura aqui, nesses elementos químicos, nessa substância. Hidroxila para a ribose, para o RNA, e apenas o hidrogênio, sem o oxigênio unido a ele aí, para o DNA, para a desoxirribose. Tá? Então, isso é o que determina a pentose do DNA e o que determina a pentose do RNA, classificando-as como desoxirribose e ribose, respectivamente. Certo? Falando agora de síntese proteica, ou seja, produção de proteína, lembra que na ciência, na biologia, síntese significa produção, certo? Nós vamos ver aqui agora a importância do RNA que foi produzido a partir da molécula de DNA. Tá? Então, nós vamos ver que existem 3 tipos de RNAs na nossa célula. O RNA mensageiro, o RNA transportador, certo? E o RNA que é ribossomático, vai produzir as proteínas dos ribossomos. Tá? Então, vamos para essa imagem aqui, que explica esse processo de tradução gênica, que seria a produção das proteínas, certo? Então, nesse processo de produção de proteína, nós vamos ter 2 organelas aí em uma atividade maior, que é o núcleo da célula e o ribossomo da célula. Quando a gente falava de estrutura celular, nós vimos que o ribossomo ele é responsável por produzir proteínas, certo? Que vão ser aí um composto orgânico em maior quantidade no nosso corpo, fazendo parte do grupo dos construtores, certo? E que formam aí a maior parte das estruturas corpóreas que nós temos. Tá? Então, como a gente viu, a partir de uma molécula de DNA, certo? Nós temos um RNA sendo produzido por meio da enzima RNA polimerase. Então, esse RNA mensageiro, ele é enviado para o ribossomo. Lembra que esse RNA mensageiro ele vai vir consigo um conjunto de bases nitrogenadas, um fragmento do DNA que vai conter informações necessárias para alguma característica do nosso corpo. Esse conjunto de bases nitrogenadas, de nucleotídeos, nós damos o nome de gene. Certo? Gene é a área do material genético que expressa uma característica. Tá? Então, as proteínas elas vão ser produzidas em cima daquele gene para garantir a necessidade que nós temos a partir daquele material genético. Então, o RNA mensageiro é produzido e é enviado para o ribossomo. No ribossomo, vai acontecer a leitura desse RNA mensageiro e a produção aí de proteínas a partir dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas que estavam ali sendo formadas. Tá? O RNA transportador ele vai estar presente no ribossomo, certo? E ele, como o próprio nome já diz, ele vai transportar os aminoácidos que foram produzidos, certo? O que são aminoácidos, professor? São aí as moléculas formadoras, construtoras das proteínas. Tá? Então, vai transportar essas proteínas produzidas para diversas partes da nossa célula, certo? Desde aí, onde ela seja necessária para garantir a produção, certo? De alguma estrutura, tá? E falando aqui, introduzindo algo dentro da genética, nós temos as mutações. Quando esse processo de leitura de gene, quando esse processo de produção de proteína, quando esse processo de duplicação de DNA aqui não acontece corretamente, nós vamos ter mutações, certo? Alterações genéticas. Como, por exemplo, aqui, a mudança da cor do olho da mosca da fruta. Tá? Então, a gente vê aí que por uma alteração, por uma leitura diferente, por uma produção de proteínas, por um erro nessa síntese proteica, certo? Por um erro
também ocorrendo na duplicação do DNA, a gente vai ter aí as alterações genéticas que nós vamos chamar de mutações, certo? Não é X-Men, tá? Não é mutação naquela proporção, tá? Mas é aí uma alteração genética que vem causar aí, transformações, modificações dentro do organismo e da expressão de algumas características no corpo, certo? Então, pessoal, essa é a videoaula sobre material genético, sobre DNA e RNA. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato aí, que a gente está sempre disponível para sanar essas possíveis dúvidas, certo? Se cuidem e até uma próxima aula. Tchau, tchau.